Boa noite. Oi, tô de banho tomado. Escolhendo. Melhor. Ai, oi, gente. Esse fica subindo coraçõezinhos. Esse. Melhor. Oi. Hoje a gente vai falar sobre ancestralidade. Por que que a gente vai falar sobre ancestralidade? Porque a gente tá no mês de maio, né? O mês de maio sempre tem a bênção mundial do útero, e que é sempre na lua cheia de maio. E essa bênção mundial. Ai, os lábios estão ardendo muito. Melhorou. E essa bênção mundial é a bênção das ancestrais maternas, né? No hemisfério sul, né? No hemisfério sul a gente tá aí com o... Chegando o inverno, né? Esses dias deu uma boa esfriada, inclusive, né? Então, logo, logo a gente vai estar no inverno. Então, é o finalzinho, né, do outono, né, que é a feiticeira, pra gente chegar aí no comecinho da anciã, que é o inverno, né? Então a gente tá passando por essa transição, né? Os antigos eles comemoravam, celebravam as transições também, não só aquele cume, né, de quando começa o inverno, de quando começa o verão, né? Eles celebravam essas transições nos festivais, né? Esse fluir da terra, né? Quando a terra estava passando de uma coisa para outra, e não quando ela virava, também quando ela virava de uma vez. Mas os principais festivais eram esses, né? Quando virava. E aí, como a gente fala das ancestrais, né? Até nessa benção mundial a gente usa uma boneca ou uma estatueta para representar as nossas ancestrais. Eu faço grupo de benção mundial do útero, né? Eu sou mother há alguns anos. Eu faço grupo há um tempo já, né? E várias mulheres trazem ou a boneca que a avó deu, ou uma estatueta de uma índia porque tem descendência indígena, né? Trazem aí, né, elementos muito fortes da sua ancestralidade, né? E, e tem outras mulheres que não, né? Que têm essa dificuldade de se conectar com essa ancestralidade. Às vezes nem participam dessa bênção porque acham que a bênção não é para elas, mas a bênção é para todas, né? E eu sou uma dessas mulheres que tem uma certa dificuldade de se conectar com a ancestralidade, né? Eu, eu das minhas ancestrais eu conheci as minhas avós, né? Meus pais são filhos, são os últimos caçulas, assim, né? A minha mãe é quase a caçula, ainda tem mais gêmeos, né? Um par de gêmeos depois dela. E meu pai é o caçula, né? Então, os meus avós, a minha avó, meu avô, dos dois lados, já eram bem idosos quando eu nasci, né? Então, assim, a gente não teve uma relação de muito próxima, assim, né? Eles já eram bem velhinhos. E o meu avô materno, inclusive, eu não conheci, né? Ele morreu perto do meu nascimento, inclusive. Mas assim, não era também. Eles também não tiveram, por exemplo, né, por parte de mãe, por exemplo, minha avó, meu avô não tiveram uma relação estreita com os meus primos, por exemplo, né? Então não era um costume, né? Essa relação de mais amorosidade e carinho eu tive muito com os meus tios, com as minhas tias, com os meus primos, com a minha madrinha, que é minha tia também, né? Mas não com os meus avós. E aí
é um pouco difícil essa conexão com essa ancestralidade. Além disso, né, as crenças são muito diferentes. Então, as mulheres me procuram e falam assim, nossa, mas eu não segui nada do que as minhas ancestrais fizeram. Eu fiz tudo diferente, tudo diferente. Né, sou de outro jeito, eu não fiz nada do jeito que elas fizeram. E mesmo assim, né, eu tô passando por problemas, né, de ordem ginecológica, ou mesmo assim eu tô passando pelos problemas que elas passaram, né? O que que tá acontecendo, né? Então, assim, essa questão de se conectar às ancestrais, essa questão de se ligar às ancestrais, de honrar as ancestrais, é importante para todo mundo, até para quem não tem essa ligação, até por quem a família rompeu, a família não aceita, né? Não aceita, né? Geralmente as mulheres que eu atendo, as mulheres que vêm nas bênçãos também são mulheres que são mais bruxinhas, né? Que não estão, de repente, numa religião mais tradicional, né? Estão numa religião diferente, ou não tem religião, e isso a família não aceita, né? Também. E aí hoje então a gente vai falar por que isso é importante, a gente se conectar e honrar as nossas ancestrais e como a gente fazer isso sem abrir mão, né, do nosso eu, né, e assim, e conseguir fazer isso, né, sem ter essa ligação, sem ter que refazer de repente essa ligação. Isso às vezes não dá também, tá? Então, tem alguns pontos que eu anotei aqui no papel e eu vou falando pra gente não se perder, tá? Lembrando então que a Bênção Mundial do Útero é dia 16 de maio de 2022, é na próxima segunda-feira, daqui a uma semana, tá? Vai ser um grupo, eu vou fazer um grupo online das 19 às 21, tá? Vai ser pelo Google Meet. Eu dou todas as instruções de como participar, não tem nenhum segredo, tá? E é isso, e tem um valor de colaboração, tá tudo no link da bio, tá? Vem participar, porque é um movimento mundial de mulheres, né? A gente se reúne em grupos e tem outras mulheres se reunindo em grupos, tem mulheres também fazendo sozinhas e nos mesmos horários, né? Então a gente tá fazendo todo mundo junto, querendo ou não, né? Então se inscreve e vem participar, que é muito, muito legal, muito poderoso, né? Nós estarmos unidas em pensamento de coração, né, no mesmo horário, com o mesmo propósito. Vamos lá. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que considerar da ancestralidade é que nós somos as mulheres mais livres de todas as gerações, das nossas ancestrais, das ancestrais das nossas amigas. Nós somos as mulheres mais livres, tá? Estamos precisando de mais liberdade, estamos lutando por mais liberdade, por mais igualdade, isso é verdade. Ainda precisamos conquistar o nosso espaço, mas o espaço que a gente conquistou até agora é muito maior do que o espaço de todas as mulheres que vieram antes, inclusive as mulheres das sociedades matrifocais ou matriarcais, né? Sociedades muito antigas, né? Essas mulheres também enfrentaram muitas dificuldades, tanto que as cidades foram dominadas. Essas mulheres não tinham acesso à tecnologia que a gente tem, a facilidade do dia a dia que a gente tem, a facilidade de comunicação que a gente tem. Então, nós somos hoje, mesmo com todas as dificuldades, as mulheres mais livres. Tá? E todas essas restrições que as mulheres passaram antes da gente, que as nossas ancestrais passaram, todas as dificuldades que elas passaram, foi pra gente poder não passar por isso, certo? Todas as dificuldades que elas passaram foi pra gente não passar por isso, né? Elas lutaram também, né? Encontraram seu espaço, mas para isso elas fizeram o que elas conseguiam, inclusive para permanecer vivas, elas conseguiram nessa sociedade que mata muitas mulheres permanecer vivas para poder dar a luz a nós, para nós estarmos aqui e podermos continuar lutando pela nossa liberdade, certo? Então, inclusive, às vezes se calar, às vezes não lutar, foram coisas que elas precisaram fazer para que a gente pudesse ter a liberdade que a gente tem hoje, tá?
E tudo é aprendizado. Então, o tanto que elas aprenderam, quanto que a sociedade aprendeu com elas, foi necessário para que hoje a gente não precisasse passar pelas mesmas coisas, né? A gente aprende as coisas, né? A gente aprende a lutar pela liberdade. A sociedade aprende com a gente. Então, as coisas pelas quais elas passaram foi também para a gente poder ser mais livre hoje e não precisar passar pelo que elas passaram. Tá? E a gente também precisa considerar, né? Muitas vezes a gente não consegue realmente ter essa conexão com essas mulheres, né? E aí nós sentimos dificuldade em nosso coração de honrar o caminho delas, porque elas viveram de acordo com a época e o costume da época que elas viveram, com a lei da época que elas viveram, com o que era permitido viver. A lei, gente, assim, mudou. É muito recente. O voto no Brasil é coisa assim super recente. O direito ao divórcio é recente. O direito de uma mulher poder viajar sozinha é recente, sem o aval do marido ou do pai. É muito recente. É coisa do meio do século, depois da metade do século XX. Século XX não, da década. Mentira, século XX. Não, depois ainda. É coisa de 1950, 1960. Entende? É isso. Depois do século XX, tá certo. Nossa, gente, eu tô cansada. Treinei. A cabeça tá sem. Tem irrigação sanguínea aqui. É coisa assim que é muito recente essas conquistas. Então, quantas coisas elas não puderam fazer porque a lei não permitia. E aí elas iam fazer o quê? Não é mesmo? Né? E elas viveram de acordo, assim como a gente vive de acordo com a vida, né? Os costumes da nossa época, né? O costume agora é qual, né? Até tem coisas que a gente viveu na nossa adolescência que hoje em dia a gente fica, nossa, mas isso é coisa estranha que eu fazia, mas era o costume, né? Quando nos anos 90 era costume fazer algumas coisas que não é mais costume, né? Então, a gente tem o costume de comer comida industrializada, a gente usa roupa industrializada, isso aqui é coisa muito nova, né? Elas eram mulheres que tinham que fazer a própria roupa. A gente tem que lavar, passar a roupa, né? Cuidar da roupa, comprar a roupa. Elas tinham que fazer a própria roupa, tá? Então, assim, tinha coisas que realmente elas não tinham acesso, elas não conheciam. Elas não tinham como saber, não tinham como fazer, não tinham como fazer diferente, porque era o que estava acontecendo na época, né? Até as modas, tudo, enfim, que estava acontecendo. E pronto, e é isso, tá? Não nos cabe julgar. A gente entra muito numa posição de julgamento. E aí, vocês podem pensar, tanto das ancestrais, assim, né? Avó, tataravó, coisa longe, né? Aquela. Às vezes a gente nem conhece a avó, tataravó, mas a gente sabe como que era o costume da família, a gente ouve as histórias da família, como é que era, não sei o quê, e aí a gente julga. Quantas vezes a nossa própria mãe, né? Como a gente também julga, né? As escolhas dela até hoje, né? E não nos cabe julgar, porque elas conseguem fazer o que elas conseguem fazer com o acesso que elas tiveram das coisas que elas tiveram, da vida que elas tiveram, não é mesmo? E aí, uma outra coisa, ó, continuando a falar sobre ancestralidade, tá? Uma outra coisa que é muito importante a gente ter em mente é que os nossos óvulos, eles estão formados em sua totalidade no ventre do bebê que está no ventre. Então, quando eu era um bebê, no ventre da minha mãe, os meus óvulos já estavam em sua totalidade formados. Então, os meus filhos já estavam no ventre da minha mãe, da avó deles. Então, quando eu era um óvulo, eu já estava dentro da barriga da minha mãe, dentro da barriga da minha avó. Então, as coisas que a minha avó sentiu, vivenciou, experienciou durante a gravidez estão marcadas em mim. Assim como as coisas que a minha mãe sentiu, vivenciou
durante a gravidez da minha avó estão marcadas em mim. As coisas que minha mãe sentiu durante a vida toda dela, porque eu era o óvulo dentro dela, estão marcadas em mim. As coisas que minha mãe viveu durante a gravidez dela, porque eu estava lá dentro já como bebê, estão marcadas em mim. Certo? E aí não tem como essas vivências não influenciarem a gente. Por isso que é tão importante a gente fazer as terapias holísticas, a gente fazer mesa radiônica, reiki lunar, benção mundial do útero, benção do útero, para a gente poder limpar essas memórias negativas e ficar somente com as memórias positivas, né? A gente poder limpar essa tristeza, síndrome de abandono, medo de escassez, fome, né? Abuso, medo, medo do masculino, medo de não ser adequada, medo de ser abandonada, medo de não dar conta, né? Imaginem aí todas as situações, né, que essas mulheres passaram numa vida que era muito mais difícil, numa vida que tinha muito menos acesso à tecnologia, numa vida que tinha menos acesso a dinheiro, né? Tudo que elas passaram, que não foi fácil, que a gente vivenciou porque a gente também estava lá, tá? E que elas não têm culpa, a gente não tá julgando nem culpando ninguém aqui, tá? Também uma coisa que influencia demais a gente, assim, diretamente, é a relação dessa mulher com o ser mulher, o que é ser mulher para elas, o que foi ser mulher para elas, e o que é menstruar, né? A relação com a menstruação, né? Com o ciclo menstrual, diz muito sobre como a gente se relaciona com o nosso ciclo menstrual. Tanto que a gente tem que desconstruir isso. Tanto que, assim, o meu trabalho, que foi um trabalho que eu comecei em mim, foi de desconstruir, porque o que eu recebi da minha mãe, não por maldade, mas porque a vivência dela foi muito ruim, é que menstruar era muito ruim. Então eu, com 30 anos, decidi que eu ia reconstruir tudo o que eu conhecia sobre menstruação e ciclo menstrual. E eu encontrei as pessoas certas para me ajudar a fazer isso. E hoje eu ajudo mulheres a fazerem isso. Porque a gente recebeu muitas informações negativas das mulheres que nos criaram e das mulheres que vivenciaram tudo isso e nós estávamos lá como um óvulo dentro delas, né? A gente tem que desconstruir, porque elas tiveram vivências muito negativas sobre a menstruação, sobre ser mulher. Muito difícil ser mulher. Ainda é difícil. Para elas foi muito mais difícil. E a menstruação foi a culpada de muita coisa difícil que elas viveram. Então não é de se espantar que a relação delas com a menstruação seja horrorosa. E que a nossa relação com a menstruação seja horrorosa, porque a gente está revivenciando tudo que elas vivenciaram, tá? Por isso é tão importante a gente procurar as terapias holísticas pro feminino para a gente reconstruir, né? Ou curso, né? Jornada, né? Para a gente reconstruir essa essa nossa relação com o ciclo menstrual, com a menstruação. E a gente tem também uma ligação ainda, né? Pensando que a gente está carregando, inclusive no nosso DNA a gente carrega, né? Mulheres, assim, no DNA mitocondrial, né? Que é o DNA que as mulheres carregam e que é passado de mãe para filha, não é passado de mãe para filho, né? A gente carrega DNA em nós de mulheres que viveram muito, 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 muito longe na história. Então, se vocês, como eu, têm, por exemplo, uma ancestralidade recente próxima de mulheres católicas a ponto de serem quase beatas, né? De mulheres que não aceitam e não conhecem também nada que ultrapasse, né? A caixinha do catolicismo mesmo, né? Nem do cristianismo, do catolicismo mesmo.
Então, mulheres que não conseguem ver para além disso, que não conseguem valorizar uma terapia holística, que não conseguem valorizar o sagrado feminino, né? Uma boa roda de mulheres, né? A magia natural, né? A energia das mãos, a energia dos símbolos, a energia dos cristais, né? Das plantas. Então, se vocês têm essa ancestralidade recente assim, vocês imaginem que nós, na verdade, estamos ligadas não só a essa ancestralidade, mas se a gente for para trás, para trás, para trás, para trás, o cristianismo, por exemplo, é uma religião muito recente, muito nova, né? Se a gente for cada vez mais para trás, nós estamos também ligadas, nós viemos de mulheres da antiguidade, né? Onde o cristianismo não existia, mulheres que celebravam com a lua, né? Mulheres que se recolhiam na menstruação, mulheres que eram sacerdotisas, né? Que eram curandeiras, que eram benzedeiras, que eram agricultoras. Então, nós estamos também ligadas a essas mulheres. Nós também carregamos a história e o DNA delas em nós. Olha como isso é forte, né? Olha quantas mulheres nós estamos carregando em nós todos os dias, né? E além disso, assim, aí eu vou contar um segredo meu, não um segredo, né? Mas uma história que aconteceu comigo, né? Eu tinha essa dificuldade de quando eu ia na benção do útero, nossa, eu preciso me conectar com as mulheres para além da minha mãe, né? Para essas mulheres, para minha avó, para minha madrinha, minhas tias, minha bisa, né? Que eu não sei quem é, mas assim, do jeito que ela criou minha avó, do jeito que era a cultura ali que eu conheço, como é que era, né? Nossa, não tem nada. Eu ficava pensando assim, gente, elas iam odiar se elas estivessem vivas. Me ver aqui agora. Elas não iam entender esse meu caminho, elas não iam ser compreensivas com o caminho que eu escolhi. Mas o pulo do gato veio um insight muito grande numa benção do útero que eu estava num grupo de outra mumadra, eu já tinha feito meu grupo, eu estava num grupo de outra mumadra. E aí, naquela noite, a gente foi para um terraço olhar a lua e dançar. Fizemos uma dança circular para a lua. E aí, naquele momento, eu senti que, mesmo essas ancestrais minhas mais próximas, que eu não conheci, mas que eu sei que viveram uma vida muito católica, né, muito dentro dos princípios católicos, os princípios da igreja, né, mesmo assim, elas são mulheres. E elas tiveram em algum momento um desejo, como eu sei que todas as mulheres têm um desejo, porque é muito inerente ao nosso corpo mesmo, nossa alma feminina, um desejo de olhar para a lua, de dançar para a lua, de mexer com planta, de mexer com ervas, de incenso, cristal, todas as mulheres têm vontade. Elas podem não assumir, elas podem dizer que não, elas podem dizer aqui na cabeça que não querem, mas aqui no coração, no nosso útero, a gente teve aquela vontadezinha. Nem que tenha sido por um segundo, um milésimo de segundo, elas tiveram essa vontade. E aí eu entendi que eu ia honrar essa vontade através de mim, porque eu era livre. Porque minha mãe já conseguiu me dar uma educação mais livre, que eu podia escolher o que eu queria, o que eu sentia. Elas não tiveram essa opção. Então eu ia honrá-las trazendo elas no meu DNA para dançar. Faz sentido? Eu ia matar a vontade de dançar para a lua. Uma vontade que elas tiveram nem ter sido por um lapso de segundo uma vez na vida. Com certeza elas tiveram essa vontade. Entende? E aí, eu deixo para vocês essa dica. Ainda tem mais coisa que eu vou falar, mas eu deixo para vocês essa dica de da gente honrar essa ancestralidade
que tá na gente. Então essas mulheres estão no nosso DNA. A gente tá carregando elas o tempo todo, né? Esse DNA, ele é passado, estão aqui. E a gente honrar essas mulheres vivendo a melhor vida que a gente puder viver, porque elas não puderam. Elas foram privadas de ter uma vida com liberdade, de ter uma vida com escolha. Às vezes elas foram privadas de sair da própria casa. E a gente tem tudo isso. Então, eu comecei a fazer assim. Eu fazia assim. Eu ia viajar. Eu fazia assim, tô levando vocês. Tô levando vocês aqui comigo. No meu coração, na minha alma, no meu espírito e no meu DNA, no meu corpo. Tô levando vocês para conhecer esses lugares. Olha que lugar lindo. Tô levando vocês para uma terapia holística. Hoje a gente vai fazer uma roda de constelação lá no espaço da fulana. Vamos lá curar essas dores que tá todo mundo aqui com dor, né? Que eu tô carregando a dor de todo mundo, inclusive a minha, né? Tô carregando a dor de vocês que tá ressoando com a minha. Vamos lá curar, porque elas não tiveram acesso à terapia, gente. Não tiveram. Então eu comecei a fazer isso. Eu comecei a agradecer o caminho que elas tiveram para eu poder estar aqui. E comecei a levá-las a viver a melhor vida para honrar toda a dor que elas passaram para eu poder estar aqui. Mesmo que elas não concordem com o que eu estou fazendo. Entende? Eu levo elas para passear. Vamos levar, vamos passear. Vamos conhecer pessoas, vamos conhecer homens. Vou levar você para conhecer homens que a gente vai ter uma relação legal com esses homens, uma relação de troca. Não vai ser uma relação de domínio, não vai ser uma relação de submissão. Vou te mostrar como é que é isso. Eu tô com medo também, mas vamos lá. Entende? Eu comecei a fazer isso. Espero que faça sentido para vocês também, que de repente vocês possam fazer também. A gente também pede, né, a bênção para fazer diferente. Eu agradeço o caminho que você teve. Eu agradeço porque eu sei que foi o melhor que você fez. E eu agradeço porque por causa desse caminho eu tô aqui. E eu peço a sua bênção para eu poder fazer diferente, para fazer do meu jeito. Né? E não ter culpa de fazer diferente, porque muitas vezes essa culpa que a gente sente de fazer diferente, mesmo que seja uma culpa muito inconsciente, né? Aquela culpa de, poxa, mas elas não vão concordar com o que eu tô fazendo. Se elas estivessem vivas e olhando isso daqui, elas não iam concordar. Ou até as que estão vivas, tem mulheres que não falam com a família, né? Que a família não aceita, não tá concordando. Não sentir essa culpa, isso não quer dizer que você não tá honrando. Entende? Porque aí a gente fica com essa culpa porque a gente acha que não tá honrando. E aí dói muito em nós, e aí a gente desenvolve problemas ginecológicos, problemas emocionais, a gente consegue ter uma saúde mental em dia, ok. A gente consegue estar bem com o nosso coraçãozinho, a gente não consegue se relacionar bem com as pessoas. E aí acontece com o que acontece nas constelações, né? Que o pessoal das constelações mostra, né? O pessoal das constelações que eu amo. Né? A gente começa a ter doenças ginecológicas, somatizar isso no corpo, a não se relacionar bem com as pessoas. Então, se a minha tia, minha avó, minha tataravó não tinha, né, um relacionamento bom com o marido, eu não encontro um marido bom também. Né? A gente começa a querer ser fiel a elas pelas partes erradas. E às vezes o que ela só queria é que você fosse feliz. Então, seja feliz nos seus termos. Fala, eu vou procurar felicidade. Avó, tataravó, minhas ancestrais. Eu vou encontrar a felicidade. Eu vou fazer a felicidade nos meus termos. E eu peço a sua bênção para fazer a felicidade nos meus termos, porque agora é um tempo diferente. Porque eu sou uma pessoa diferente. E eu agradeço que você deu até aqui. Que você passou a vida para mim até aqui. E eu honro seguindo em frente e fazendo a minha felicidade nos meus termos. E aí a gente para de se culpar e de procurar os mesmos caminhos. E aí de nada resolveu o que elas viveram. Ui, faz sentido, gente? Eu vou tirar agora, já tô encerrando. 30 minutos de live tá ótimo. Falei tudo que eu precisava falar.
Eu vou encerrar com esse oráculo que eu acho lindo, chama Mulheres e Seus Poderes de Transformação. São mulheres históricas, eu acho muito legal quando a gente vai falar das ancestrais, de falar dessas mulheres históricas. É da Lagarta Criações. Tem outros oráculos dela de mulheres. Lembrando que tá no dia 16 de maio de 2022, tem Bênção Mundial do Útero, às 19 às 22, às 21. É um grupo online, tá? Que você pode participar de qualquer lugar aqui do Hemisfério Sul. E também tem a oportunidade de você fazer com a mesa radiônica. O que é a mesa radiônica? Aquela placa, aquelas duas placas ali atrás de mim, tá? Que aí eu coloco na mesa, né? E ativo com um pêndulo, tá? Esses símbolos, ó, tem vários símbolos do feminino. E esses símbolos, então, vão ativando, limpando, desbloqueando os nossos portais de energia, vão trazendo aí mais vida e mais cura para nossa vida, né? Então, eu vou fazer pela primeira vez, eu nunca fiz uma mesa radiônica coletiva, só que ela vai ser no fim do mês, tá? E o tema vai ser ancestralidade. Então, todo mundo que fizer inscrição para essa mesa vai ter o nome colocado, o nome e a data de nascimento colocado, e a intenção da cura da ancestralidade de todas as pessoas que participarem. Como é coletiva, o valor é bem mais acessível e você pode fazer a bênção do útero e a mesa. Então, você pode pagar a bênção do útero e a bênção mundial do útero e a mesa radiônica coletiva, e aí o preço fica mais acessível ainda, tá bom? Lá no link da bio, que tem o link da Bênção Mundial do Útero, tá explicando como é que funciona, tá? As duas juntas, tá bom? Vai ser muito legal, gente, essa mesa radiônica. Eu vou fazer todo mês, tá? Então, esse mês vai ser cura da ancestralidade. Então, vamos lá, espero que vocês possam participar. Vamos ver, então, uma mulher poderosa do oráculo Mulheres e Seus Poderes para hoje. Justiça, Violeta Parra. RSTUV, bem no finalzinho do livro. Violeta Parra, 1917-1967. Foi uma compositora e artista plástica chilena. De origem camponesa, mapeou ritmos e danças populares e reuniu cerca de 3.000 canções tradicionais. Hoje é considerada a fundadora da música popular chilena. Seus versos são comprometidos com a luta por justiça social e igualdade e são cantados por muitos movimentos sociais. A sociedade justa é a que busca equilíbrio e a compensação de desigualdades. Uma relação justa é quando ninguém dá o que não tem, nem recebe o que não precisa. Há uma troca benéfica e coerente. Reflita se as relações que está estabelecendo são justas. Quando doamos o que temos em abundância, recebemos exatamente o que precisamos. Demais, né? Amei esse oráculo, gente. Eu acho que tem tudo a ver com a relação. Eu vou até arrumar aqui que eu vou colocar no story. Eu acho que tem tudo a ver com a relação com as nossas ancestrais, com a nossa ancestralidade, né? Quando a gente fica negando muito, né? A gente não recebe a vida toda, né? Que essas ancestrais passaram para frente, né? Nós somos uma, mas atrás de nós tem muitas e muitas e muitas e muitas mulheres que se perdem no tempo. Né? E nós estamos carregando elas. A gente vai carregar como um fardo, a gente vai julgar, a gente vai negar elas, e elas são uma parte de nós. Como é que a gente nega uma parte de nós? Ou a gente vai com leveza agradecer, honrar e levar elas para passear e para ver esse mundão maravilhoso. Agradecida, obrigada. A Margarete falou que é lindo esse oráculo, né? Bem legal. Agradecida demais. Participem da Bênção Mundial do Útero, o link tá na bio. Comentem, mandem perguntas, à medida do possível eu vou respondendo, eu vou produzindo conteúdo que tem a ver com o que vocês pediram, tá bom? Um beijo. Obrigada, Tarsila, pelo coraçãozinho. Um beijo. Aí como é que fecha aqui?